Salve, salve, amante da língua portuguesa! E aí, vamos lá, vamos aqui em mais um dos nossos encontros, hoje direcionado a vocês que são nossos alunos aqui do Método HD, e nós vamos juntos trabalharmos aqui a correção de algumas redações, tá certo? Tranquilo? Show de bola? Massa, né? Pessoal, o seguinte, só um instante, tá bom? Para eu ter o retorno aqui de vocês. Só um instante, viu? A gente já vai começar aqui a fazer a correção. Vocês sabem que o nosso objetivo aqui, né, durante o nosso processo de correção, durante um processo de encontro aqui dessa live fechada, lembrando que essa live é fechada só para vocês que são nossos alunos, né? Não, não será disponibilizada aqui para quem não é aluno do professor Hugo Dias, né? Então, nossa live aqui é ao vivaço, é ao vivaço, tá bom? E a gente vai fazer aqui a nossa correção, beleza? Show? Só um instante, pessoal, só um instante para que eu tenha acesso aqui ao link de vocês. E caso haja alguma dúvida aqui, a gente vai sanando, tá bom? Tranquilo, só um instante. Massa, vamos lá. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Galera que vai chegando depois também, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, né? Live fechada, normalmente, a gente tem poucos alunos mesmo, de transmissão em live fechada, né? A galera gosta de assistir depois. Massa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar por cá. Qualquer dúvida que tiver, você coloca aqui, por favor, no nosso chat, viu? Eu vou fazer a correção aqui, pausadamente, mas vou estar com o meu chat aberto aqui também. Se você chegar posteriormente, você coloca aqui a sua dúvida, certo? Vamos lá? Eu vou espelhar aqui o nosso material, certo? Lembrando sempre, aula hoje direcionada para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar de Sergipe, aula direcionada com foco na parte de redação. Vamos com tudo aqui. Vamos lá, pessoal. Como a gente sempre fala, né? O nosso projeto aqui, ele busca fazer a correção das redações. Por quê, Marcelo? Porque por meio dessas correções, você vai ter um parâmetro de como você vai proceder. Olha para mim. Eu queria pedir a você, você que tem acesso a esta nossa plataforma, que você faça o seguinte, não tenha medo, não fique retrucante, não retruque, não tenha vergonha de enviar o seu texto para cá, porque por meio do seu envio, nós vamos ter o material para que façamos aqui as correções, certo? Você vai ter a sua base de correção, você vai ver se você está bem, no que você precisa melhorar. Então envie suas correções, né? Porque é sempre fundamental a fim de que você tenha esse feedback por parte, obviamente, do professor, tranquilo? Eu vou corrigir aqui as redações que nos foram enviadas, né? E dentro dessa análise eu vou propor aqui, né, fazer a correção, e além disso eu vou propor a construção do que seria um texto ou uma possível correção para as respectivas redações aqui, tá certo? Vamos com tudo? Bora lá! Na sua tela, redações, vamos começar aqui. Qualquer dúvida, pessoal, é só colocar aqui no chat, tá? Tranquilo? Ó, redação 1, que teve como tema seguinte: a ameaça de guerra entre nações, impactos da nova crise dos refugiados, certo? Este foi o nosso tema. Veja que é um tema bem abrangente, né? Ameaça de guerra entre nações, impactos da nova crise de refugiados. Vamos lá? Bora. Não é um tema fácil também, tema que está em voga, mas não é um tema fácil. Vamos lá. Bom, começando aqui, deixa-me pegar meu marca-texto amarelo. Foi. A atual crise dos refugiados é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Ponto. Marcelo, o que é que eu consigo perceber aqui dentro da estrutura da minha redação? Você consegue perceber que quem começou o texto aqui não fez por citação, fez por afirmação. Lembra? Você sabe que eu posso começar o texto por meio de uma afirmação ou por meio de uma citação. Bacana? Aqui, quem começou esse texto começou por meio de uma afirmação. Tem problema disso? Não, não tem problema. Tranquilo? A crise dos refugiados é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Ponto. Marcada por perseguições políticas e religiosas, vírgula, conflitos
conflitos armados, vírgula, conflitos armados, vírgula, violação dos direitos humanos. Ponto. Aqui, o que é que eu indico que quem assinalou, né, quem fez esse segundo período, deveria ter feito para ter uma construção mais paralela, mais adequada. Ó, marcada por perseguições políticas e religiosas. Essa primeira vírgula aqui, ela está muito bem usada. Tranquilo, certo? Quer fazer a marcação aqui desse nosso termo aqui, ó, que é um adjunto. Tranquilo? Ou poderia colocar como função de oração, sem problemas. Vírgula obrigatória, ok, fazendo a marcação. Marcada por perseguições políticas, ok. Aí ele me indica que ele vai fazer citação, ó. Conflitos armados, ok. Violação dos direitos humanos, ponto. Aqui, ao invés de se colocar uma vírgula, utilize o E, certo? Sempre que você tiver três termos, primeiro, segundo, terceiro termo, não utilize uma vírgula para o terceiro. Utilize primeiro, segundo e terceiro. Show? Essa é a indicação que eu faço aqui. Portanto, marcada por perseguições políticas e religiosas, ok. Conflitos armados e violação aos direitos humanos. Show? Marcelo, dúvida. É violação aos direitos humanos ou violação de mais os direitos humanos, ou seja, dos direitos humanos? Tanto faz. É violação aos direitos ou violação dos direitos. Tanto faz aqui nessa expressão, não mudaria em relação à parte regencial. Tá tudo ok, certo? Então só o Ezinho aí para a gente tomar cuidado. Diversos países da Europa passam por situações, vamos aqui, de extrema precariedade, vírgula, ausência de direitos fundamentais como a vida, vírgula, liberdade, vírgula, propriedade, vírgula, entre outros, ponto final. Vamos por partes. Diversos países da Europa passam por situações. Ok, hífen bem utilizado. Separação, situações. Ou seja, os sons aqui de fato ficaria separado das outras estruturas. Além disso, aqui, ó, direitos fundamentais, separado, ok. Tais, tranquilo demais. Hífen também bem utilizado. Só toma cuidado. Por quê? Porque se o examinador perceber que você está fazendo um espaçamento muito longo aqui, olha o tamanho do espaçamento aqui, ó. Olha como já diminui em relação a esse, certo? Ele pode punibilizar por isso, tá bom? Então aqui você poderia colocar fundamento, aí separar o tais, sem problema, não vejo erro aqui também, só estou te dando o toque. Aqui, logo mais acima, nós tivemos políticas. Ok, boa separação também para o hífen, porque eu preciso respeitar as regras de translineação. Até aqui, tudo ok, tudo tranquilo. Um adendo que eu faço, que eu fiz também na semana passada, para vocês que são nossos alunos que acompanham nossas transmissões, é o seguinte: cuidado com a acentuação, tá bom? Então, crise, o acento aqui, ó. Refugiados, ó, o acento aqui. É a maior, o acento bem aqui, ó. Desde a Segunda Guerra Mundial, marcada por perseguições, ó, o acento aqui. Políticas, o acento aqui. Você percebe que se o examinador quiser, ele pode fazer, né? Aqui até que dá para perceber o acento, mas você percebe que o acento aqui está acima do O, ó, o acentinho aqui está acima do O, tranquilo? Então toma cuidado também com a colocação da acentuação, ou melhor, não é nem acentuação, né? O pingo no i, certo? O pingo no i aqui dos respectivos termos, porque isso pode sim gerar prejuízo no momento ali respectivo da correção. Ou, além disso, a gente consegue perceber em relação à estruturação. Primeiro parágrafo bem marcado. Ok, eu preciso fazer a marcação de parágrafo para que o examinador visualize isso. Quantidade de linhas, uma lá, duas aqui, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 linhas para o primeiro parágrafo. Show de bola. De 5 a 6, no máximo 7, estourando 7. Tá tudo ok aqui em relação à nossa introdução. Bacana? Vem para cá. Próximo parágrafo, continuando o nosso texto. Os refugiados, deixe-me só trocar aqui do marca-texto. Os refugiados saem de seus países por meio
de migrações forçadas em busca de melhores condições de vida e acabam enfrentando diversidades também na instalação e sobrevivência em outros países ou outros lugares. Ponto. Então, por partes, vamos analisar esse período aqui que foi descrito, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, os refugiados saem de seus países. Note que quem escreveu fez questão de colocar o acento aqui bem marcado, né? Para não ter erro, para no final das contas o examinador não querer tentar diminuir, de certo modo, a respectiva pontuação. Países por meio de migrações. Olha a separação. Migrações. Eu devo respeitar. E tá ok o hífen aqui. Muito bem utilizado. De migrações forçadas, vírgula, em busca de melhores condições de vida. Ok. Veja que quem ou que acabam enfrentando, ou quem ou que, ó, os refugiados saem. Quem é que saem? Os refugiados, é o meu sujeito. Boa concordância. Saem dos países em busca de melhores condições de vida. E acabam, ok, concordando com refugiados, enfrentando adversidades também na instalação e sobrevivência em outros lugares. Ponto. Tudo ok. Tranquilo? Show de bola. Continuando. Isso se deve. Calma aí. Marcelo, o isso está retomando a ideia anterior, não é verdade? É. Eu utilizo isso ou isto, Marcelo? Cara, sendo bem sincero, o examinador ele não costuma fazer picuinha em relação a este tipo de uso, certo? Pronome demonstrativo em relação à retomada, o examinador não costuma encriquear com isso aqui. Mas só lembrando, a ideia do isto é um elemento que retoma o que está anteriormente citado. Isto retoma, de acordo com a gramática, o que está anteriormente citado. Isso retoma toda a ideia, ok? Então, por via das dúvidas, utilizo o isso, o nisso, com SS, ok? Aqui, ó, muito bem utilizado e adequado, né? Levando em consideração, seguindo essa base que eu estou entregando para vocês, busque utilizar o isso, o nisso, o disso, que é melhor. O isto, nisto, neste, retomo imediatamente anteriormente citado. Então, se o isso, nesse, nessa, nisso, pronome com SS retoma toda a ideia, retoma a ideia citada, sempre a utilização do SS vai estar adequada, ok? Isso se deve a algo, beleza? Que se deve a regência da preposição. Diferença, diferença é um termo feminino, quando unido com o outro azinho, é um A com crase. Isso se deve à diferença de culturas, vírgula, línguas e costumes, que, por vezes, intercalado, duas vírgulas para marcar a intercalação, se torna motivo de discriminação, vírgula, fazendo com que haja dificuldade para conseguirem, emprego, vírgula, moradia e acesso a condições básicas para viver. Ponto. Cara, parágrafo muito bom, mas que eu vou continuar daqui, ó, porque tem muita coisa para a gente tratar aqui, beleza? A partir deste pontinho que está bem aqui, ó, nós vamos continuar a partir daqui, da figura do isso ou do isto, né? Ok, isso se deve. Veja bem, esse C aqui, normalmente, os examinadores vão falar, olha, pronome demonstrativo é fator de próclise? Não. Então você poderia colocar isso se deve ou isso deve-se. Salvo uma banca em específico, que é o Instituto AOCP, as outras não consideram, certo? Inclusive a nossa. Não consideram o pronome demonstrativo como um fator de próclise. Então tá certo o uso aí, ok? E ainda que tivesse depois do verbo deve aqui, ó, deve-se, isso deve-se, ainda estaria correto. A diferença, ok, a crase bem marcada, a diferença de culturas, línguas e costumes. Ok. Veja bem, é diferença de algo, diferença de culturas, ok? Eu indico, claro, eu estou partindo da ideia de que eu quero que sua nota seja a melhor possível. Então, eu tenho que levar em consideração que quem vai corrigir é alguém que conhece das regras normativas, gramaticais, né? Alguém que conhece a tradição. E a tradição gramatical nos diz que se eu tenho uma imposição de termos, uma interposição de termos, e o primeiro termo recebe a preposição, os demais também devem receber, porque eu tenho que manter um paralelismo.
Então, ó, se deve à diferença de culturas, vírgula, de línguas e de costumes, ok? Tranquilo? Show? Então, se eu coloquei numa intercalação, ó, se eu coloquei numa interposição de termos, uma preposição para o primeiro termo, porque se é diferença de algo, ó, de cultura, primeiro termo. Se é diferença de algo, de línguas. Se é diferença de algo, de costumes. Veja que todas estas expressões que aí estão, essa primeira, cultura, essa segunda, línguas, e essa terceira, costumes, são termos que surgem da expressão diferença. Se eu coloquei preposição para a primeira, que está aqui, ó, foi o caso, eu devo colocar preposição para todas, certo? Então, se deve à diferença de cultura, de línguas e de costumes. Tranquilo? Bacana. E boa intercalação, ó, por sua vez, ou por vezes, melhor dizendo, se torna, parou. Veja que aqui, quem fez a respectiva intercalação de termos, o colocou, né, fez essa intercalação entre vírgulas. Correto? Perfeito. Pode ser que tenha surgido uma seguinte dúvida, ó, e costumes que, por vezes, se torna motivo. Deixa o verbo torna aqui, para que passamos a análise. Deixa o verbo aqui, porque a gente vai falar sobre esse verbo aqui. Mas é importante que você saiba o seguinte, ó. E costume que, por vezes, se torna. A pergunta que eu faço é, esse se que está bem aqui, ele não estaria proibido de aqui aparecer justamente pela utilização desta vírgula anterior? Pode ser que tenha ficado essa dúvida. Mas não, tá? Esse se está em próclise, está bem utilizado. Porque a gramática vai nos dizer que quando eu tenho intercalações de termos, como é o nosso caso aqui, ó, por vezes, a expressão que aparece aqui mais à frente, o pronome, ele não tem a obrigatoriedade de estar em ênclise, ou seja, depois do verbo, como normalmente acontece, ok? E eu ainda vou além. Como, na verdade, quem aparece antecedendo essa intercalação é o que? São costumes, os quais, esse que é um pronome relativo, ó, na verdade, esse ser obrigatoriamente tem de ficar aqui. Por quê? Porque eu tenho o que é fator de próclise. Então, se você que escreveu essa redação, escreveu racionalizando essa situação, você está de parabéns. Se não fez racionalizando, está de parabéns também. Porque a construção está perfeita, ainda que não racional, certo? Então, de todo modo, você está de parabéns. É uma construção muito bem feita. Continuando. Agora eu vou analisar esse verbo aqui, ó, para que saibamos com quem ele está concordando, se é torna mesmo. Isso se deve à diferença de cultura, de costumes, que por vezes se torna, ok, a concordância se dá com a diferença, ó. A diferença se torna, perfeito, se torna motivo de discriminação, vírgula, fazendo oração reduzida, né, com que haja, ok, dificuldade para conseguirem quem? Os refugiados, conseguirem emprego, moradia e acesso. Muito bem, muito bem. Tranquilo? As condições, as com crase, porque acesso a algo, ok? Então tem o a, condições feminino, a mais a, as com crase. As condições básicas, a acentuaçãozinha aqui do básicas, perfeito também, para viver. Ponto. Tranquilidade demais. Do ponto de vista estrutural, do ponto de vista, melhor dizendo, da coesão e da relação gramatical, tudo ok em relação a esse nosso parágrafo também. Com aquele velho adendo de sempre, né? Cuidado com os pingos nos is aqui respectivos, tá? E as acentuações respectivas. Parágrafo muito bem desenvolvido, marcação de parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 8 palavras, porque ele vai acabar contando aqui também, né? 8 linhas, perdão, ele vai contar aqui também, porque eu tenho mais de 3 palavras aqui, ó, sendo denotadas, e quase a metade da linha ele contaria também. Show? Continuando. Como já foram citados, alguns dos motivos das guerras, das constantes guerras, estão em questões políticas e religiosas. Parou. Vamos lá. Como já foram citados, vírgula, alguns dos motivos dos constantes, das constantes guerras. Parou. Veja que há uma vírgula bem aqui, ó. Certo? Certo.
Pode ser que surja a seguinte dúvida. Marcelo, essa vírgula não está separando o sujeito do seu verbo, não? Não. Cuidado, tá? Ó, esse como aqui, ó, esse como é um conforme. Conforme já foram citados, ou seja, eu tenho aqui uma ideia conformativa. Alguns motivos, veja, ele não está dizendo que já foram citados alguns motivos. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz, conforme já foram citados alguns dos motivos, percebe? Então, esse alguns dos motivos não é sujeito do verbo foram, ok? Então, essa vírgula tá ok, tá tranquila. Na verdade, ela é obrigatória, porque eu tenho uma oração com valor conformativo. Show! Alguns dos motivos das constantes guerras, constantes, ok, separação muito boa, das constantes guerras, estão em questões políticas e religiosas, ponto, ok, religiosos, vamos colocando aqui os pingos nos is, né? Brigas por expansão territorial, vírgula, supressão dos direitos civis, vírgula, mortes de milhões de pessoas e fugas são fatos vivenciados corriqueiramente por essas nações. Vou voltar, porque aqui eu me perdi do ponto de vista cognitivo. Vamos lá. Como já foram citados, alguns dos motivos das constantes guerras estão em questões políticas e religiosas. Show! Brigas por expansão territorial, vírgula, supressão dos direitos civis, vírgula, morte de milhões de pessoas e fugas são fatos vivenciados corriqueiramente por essas nações. Ok, tranquilo, compreendi agora aqui a acessão. Ó, ponto, bem aqui, cadê a marcação? Pontinho bem aqui. Brigas por expansão territorial, supressão dos direitos civis, morte de milhões de pessoas e fugas são fatos vivenciados corriqueiramente por essas nações. Show, ok. Massa, vivenciados aqui a utilização do hífen. Tá perfeito também. Tranquilo, bom parágrafo, ok? Eu acredito que se você houvesse colocado, né? Tivesse colocado aqui na ordem direta da oração, ficaria melhor. Como assim, Marcelo? Ao invés de dizer, ó, brigas por expansão territorial, supressão dos direitos civis, morte de milhões de pessoas e fugas, são fatos vivenciados corriqueiramente. Você fizesse o seguinte, ó. Tirasse dessa parte aqui, ó, desta parte a esta, e colocasse neste período aqui, ó, bem aqui logo após religiosas. Como assim? Como já foram citados, alguns dos motivos das constantes guerras estão em questões políticas e religiosas. Neste contexto, neste sentido, salientar. Neste sentido, salientar onde? Bem aqui, ó. Neste sentido, ou neste contexto, salientar que são fatos vivenciados corriqueiramente por essas nações. Traço. Aí você indicaria brigas por expansão territorial, supressão dos direitos civis, morte de milhões de pessoas e fugas. Pronto. Você consegue perceber que fica muito mais estruturado se você faz a utilização de um conectivo de reforço? Percebe? Tá bom o parágrafo, mas eu indico que você utilize na ordem direta, ao invés de utilizar a ordem direta como aqui o foi. Em relação à estruturação, vamos lá? Bora. O que a gente tem aqui? Marcação de parágrafo, como sempre, e bem feita. 1, 2, 3, 4, 5 linhas aqui para o desenvolvimento 2. Eu indico que tanto o desenvolvimento 1 como o desenvolvimento 2, você trabalhe nessa base, mas ponderando ali para casa das 7, para casa das 8 linhas, certo? Lembrando sempre que no desenvolvimento eu devo condensar mais informações, eu devo utilizar mais informações. Portanto, a maior quantidade de linhas deve estar associada ao desenvolvimento, tanto ao 1 quanto ao 2, certo? Vamos lá. Por fim, vamos aqui analisar nosso último parágrafo. Temos o seguinte: em síntese, ok, vírgula, obrigatória e tranquila. Síntese, a acentuação aqui, eu indico que você faça mais em cima do izinho, toma cuidado com isso. Em síntese, é visível a necessidade de... Parou. Ó, percebe?
é visível a necessidade. Percebe a relação aqui, um fator de reforço, ó, é visível, é necessária, é presente, insta salientar, cabe mencionar, é válido ponderar. Em síntese, é visível a necessidade de os estados que... Parou. Marcelo, por que este rapaz ou esta moça que escreveu esta parte do texto o fez dessa forma? De os estados que outrora se encontram. Outrora, bom utilização, né? Outrora em outro momento, se encontram. Se você perguntar o verbo quem ou que se encontram, são os estados, ó. Os estados representam o sujeito, certo? O sujeito. Tranquilo? Tranquilo. Se você perguntar quem ou que se encontram, eu tenho a figura dos estados sendo o sujeito. Como o sujeito não pode ser preposicionado, a forma correta é essa, de os estados. Eu não poderia colocar. Em síntese, é visível a necessidade dos estados que outrora se encontram. Ok? Tranquilo? Então aqui é de os estados mesmo. Perfeito. De os estados que outrora se encontram em tais discussões procurarem a solução pacífica dos conflitos, estando em acordo com as recomendações da Declaração Universal dos Direitos Humanos e buscando preservar a dignidade humana de seu povo. Ponto. Vou voltar. Eu queria entender primeiramente para poder depois continuar a construção. De novo, em síntese, é visível a necessidade de os estados que outrora se encontram. Ó, se eu utilizo a expressão outrora é em um outro momento, né? Então, estou fazendo remissão ao passado. Que outrora se encontram em tais discussões, a expressão outrora aqui, ela perde meio que o sentido, né? Ó. Ou então, vou mudar o verbo, certo? Encontram é presente, outrora é passado, né? Então, a necessidade de os estados que outrora se encontravam, ok? Dentro dessa construção, em tais discussões, certo? Encontravam, trabalhando aqui com o pretérito imperfeito, certo? Ou eu poderia retirar o outrora. Em síntese, é visível a necessidade de os estados que se encontram em tais discussões, pode ser, sim, sem colocar o outrora, né, dentro dessa perspectiva, porque o outrora indica passado. Se eu coloco encontram, é um presente. Né? Então, há uma quebra aqui do ponto de vista do sentido. Em tais discussões, procurarem, ok, utilização do hífen, a solução pacífica, a acentuação, ok, também, dos conflitos, cuidado, olha onde é que está o izinho aqui, ó, do i. A acentuaçãozinho, melhor, o pontinho do i. Pinguinho do i está em cima do L. Cuidado. Conflitos. Vírgula. Estando em acordo, ok, com as recomendações da Declaração Universal, ok, também, dos direitos humanos e buscando preservar a dignidade, ok, é dignidade humana de seu povo. Ponto. Tranquilo demais. Do ponto de vista da estruturação, nós temos uma boa separação de parágrafo, fazendo a marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 linhas sendo contabilizadas aqui. Tranquilo? Se aqui ele escreveu até a 20, aqui provavelmente foi até a 26. Eu indico que você busque escreva mais. Busque escrever um pouco mais. Nós vamos buscar, galera, sempre as 30 linhas, certo? Nós vamos buscar sempre as 30 linhas. Porque assim, o examinador vai olhar, quando ele bater o olho ali na sua redação, ele já vai olhar com olhos bem direcionados, tá certo? Marcelo, em relação à minha pontuação, como que seria aqui? Opa, o desenvolvimento. Veja, em relação aos aspectos que estão mencionados, dos 60 pontos possíveis atribuídos aqui, nós, obviamente, poderíamos ficar na casa dos 54, 55 pontos, tá bom? Uma redação muito boa mesmo, certo?
vamos melhorar, vamos reajustar aí os problemas que foram discutidos, né? Pingo no i, por favor, não vacile em relação a isso. A utilização do hífen está muito boa. Você que escreveu essa redação, você escreve muito bem, você tem boa desenvoltura, ok? Então é só melhorar, cara. Bobagem aí, bobagem mesmo. Você vai tirar uma notaça, pode ter certeza, tá? Daqui para sua prova, você vai tirar uma notaça. Beleza? Show? Vamos continuar aqui, vamos para mais uma redação. Nossa próxima redação vai tratar acerca do tema chamado Desafios para manter a segurança no trânsito brasileiro. Ok, tema bom e tema potencial, certo? Para vocês aí, um tema potencial para vocês que vão fazer o concurso da Polícia Militar de Sergipe. Preste atenção nesse tema. Desafios para manter a segurança no trânsito brasileiro. Inicialmente, vírgula. Concurso de polícia cobra muito, cara. Algo direcionado a trânsito, sempre, tá? Inicialmente, deixa-me só encontrar aqui onde é que tá minha canetinha, galera. Pronto, encontrei. Inicialmente, vírgula. É necessário entender o impacto que o trânsito, olha a acentuaçãozinha, que o trânsito brasileiro vem causando ao longo dos dias entre as rodovias, vírgula, motoristas e pedestres. Bom, Marcelo, aqui eu começo com uma afirmação, correto? Correto. Quem iniciou essa redação começou com uma afirmação. Tem problema utilizar o conectivo inicialmente para ponderar acerca da redação? Não tem. Mas eu indico que você utilize o inicialmente no segundo parágrafo, certo? Parágrafo. Por quê? Porque o termo inicialmente, a princípio, em primeira análise, são conectivos que têm uma relação de início, de começo de um determinado tema, de uma determinada situação que será disposta. Então, assim, o que eu poderia utilizar, Marcelo, para introduzir essa minha redação? Ao invés de ser inicialmente, é necessário entender. O que eu poderia utilizar? Bom, começa por aqui, ó. Sem colocar o inicialmente, sem precisar do conectivo. Se você for citar, aí sim. Se for uma citação, você começa segundo, conforme, consoante. Por exemplo, segundo a Constituição Federal, o trânsito seguro, ou segundo o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito seguro é necessário para isso. Então veja, se eu for começar fazendo uma citação, eu começo por um conectivo de citação. Segundo, conforme, ou consoante, percebe? Segundo, conforme ou consoante. E sempre a utilização da vírgula logo após estas expressões. Então a vírgula aqui está até adequada, mas eu indico que você o faça. Se você for fazer a citação, você utilize um desses conectivos que aí estão. Se não for, começa pelo verbo, começa com a afirmação. É necessário entender o impacto que o trânsito brasileiro vem causando ao longo dos dias entre rodovias, motoristas e pedestres. Tá show, tá bom? Ponto. Agora aqui, deixa-me ver se você já pula de parágrafo. Pula. Você percebe que você fez uma introdução bem breve, né? 1, 2, 3, 4 linhas. Ok, foi bem direta, tranquilo. Vamos ver a desenvoltura ao longo do texto. Vamos lá. Continuando. Apesar disso, o conectivo apesar disso, apesar de, ainda que, certo? Dá uma ideia adversidade, né? Ok. Além de trazer uma ideia de adversidade, eu tenho uma ideia de concessão. Eu tenho um conectivo concessivo, né? É um conectivo de valor adversativo ou concessivo. Apesar disso, embora. Ok, tanto adversidade quanto concessão. Não estamos trabalhando categorias, então adversidade e concessão aqui entram no mesmo campo, né? Uma ideia oposta ao que foi dito anteriormente. Então veja, o impacto que o trânsito brasileiro vem causando ao longo dos dias entre rodovias, motoristas e pedestres. Eu percebi agora o Szinho aqui passando, entre, certo?
entre rodovias, não é entre rodovias, motoristas e pedestres. Ok. Apesar disso, os desafios são ainda mais significativos por imprudência, cometidas por motoristas irresponsáveis. Ponto. Os desafios são ainda mais significativos, todos os pingos bem colocados, por imprudência, acentuação bem disposta, cometidas por motoristas irresponsáveis. Tudo ok. Por conta de rodovias que não contêm sinalização e acaba prejudicando os demais condutores. Ponto. Vamos lá. Apesar disso, os desafios são ainda mais significativos por imprudência cometidas por motoristas irresponsáveis. Por conta de rodovias que não contêm sinalização e acaba prejudicando os demais condutores. Vamos primeiro para o aspecto formal, ou seja, da gramática, depois a gente trata acerca das ideias. Vamos lá. Por conta de, visto que, analisando este fator, veja, a ideia de por conta de, eu não sou tão radical a esse ponto, certo? Mas existem, sim, gramáticos que julgam a expressão por conta de sendo coloquial. Então, se é por algo. Então, conta já entra na ideia de ser por. Por exemplo, Marcelo, qual seria a forma adequada? Dizer assim, por conta da doença, ela não pôde vir. Ou, pela doença, ela não pôde vir. Acredite, a forma mais pura de se trabalhar, de acordo com a gramática normativa, é pela doença. Pela doença, ou seja, em função da doença, ela não pôde vir. O que é que eu acho? Eu acho que você deve evitar expressões como por conta, certo? Marcelo, por quê? Porque a expressão por conta, ela tem um cunho coloquial. Se é por algo. Esse por já indica a causa, entende? Quando nós colocamos o conta que aqui está, eu reforço essa ideia do por que aqui está. Se é por causa, já é por causa de algo, compreende? Ah, Marcelo, é muito purismo. Mas infelizmente os examinadores, eles são chatos. Eu digo isso porque eu conheço, né? Eles são chatos. Então, por conta de rodovias, não. Em função das rodovias, okay? Então, em função aqui caberia, em função, ok? Em função das rodovias que não contém. Vamos lá. O verbo aqui é o verbo conter, que é derivado do verbo ter. O verbo ter na terceira pessoa do plural, ele deve fazer a concordância com o sujeito. Então, as rodovias que não contém. Quem ou que não contém as rodovias? Neste sentido, levando em consideração que o sujeito é o termo rodovias, que aqui está, a acentuação aqui adequada deveria ser o circunflexo. Por quê? Porque ele está concordando com o verbo, ou melhor, com o sujeito rodovias. Eu tenho o verbo conter, concordando com rodovias. Então, as rodovias contêm. Se fosse, Marcelo, uma expressão singular, por exemplo, o homem. O homem contém, com acento agudo. O homem contém, acento agudo. Como aqui eu estou diante de uma concordância que é terceira pessoa do plural, a concordância deve ser feita no meu verbo. Então, as rodovias que não contêm, com acento circunflexo. Bacana? Sinalização e, veja bem, quem ou que não contém sinalização? As rodovias. Olha o outro verbo, Quem ou que acaba? As rodovias. Então, não é acaba, é acabam. Beleza? Não contém sinalização e acabam prejudicando os demais condutores. Ponto. Do ponto de vista da correção gramatical, as correções que necessariamente deveriam ser feitas são essas até este período, ok? Agora vamos às ideias. Aqui, do ponto de vista da ideia, tem examinador que nem analisa. Por quê? Por preguiça, certo? Por preguiça o examinador deixa passar. Mas aqui há uma incoerência do ponto de vista lógico. E eu vou explicar aqui, eu quero que vocês visualizem a incoerência comigo. Faz parte da construção, toda a redação tem incoerência. Vamos lá. Apesar disso, os desafios são ainda mais significativos por imprudências cometidas por motoristas irresponsáveis. Ok. O que foi que eu afirmei? Eu afirmei que o problema é ainda maior porque existem os motoristas que são irresponsáveis. Ok? Show. Aí vem na linha 8. Por conta de rodovias que não contêm sinalização, acabam prejudicando os demais condutores. Veja, se eu estou falando, note, se eu estou falando que os motoristas são irresponsáveis, veja o que é que eu estou defendendo.
os motoristas são irresponsáveis. Beleza? Beleza. O que é que eu deveria fazer aqui na sequência? Bater nessa tecla. Olha, bebem e dirigem, né? Logo em seguida. Dirigem alcoolizados. Utilizam o celular durante a condução. Veja, eu deveria bater na tecla de que os motoristas são irresponsáveis. Só que nesta construção, no período posterior, eu falo, por conta de rodovias que não contêm sinalização. Ó, então, na verdade, eu estou sendo um pouco incoerente, né? Um pouco não, estou sendo incoerente. Porque se eu falei que os motoristas são irresponsáveis, a culpa é deles. Mas, se as rodovias, na verdade, é que possuem problemas, aí já não são os motoristas, entende? Então, aqui há um problema de incoerência, ok? Que daria para a gente sanar da seguinte maneira. Ó, vamos lá. Apesar disso, os desafios são ainda mais significativos, por imprudências cometidas por motoristas irresponsáveis. Eu poderia continuar da seguinte forma, que em contextos específicos utilizam o celular, ou, poderia colocar um E também, né? E bebem e em seguida dirigem, fazem mau uso da sinalização do trânsito, dentre outras irresponsabilidades, ou dentre outras utilizações, ou dentre outras ações, melhor dizendo, dentre outras ações de caráter irresponsável, de caráter imprudente, enfim, compreende? Então, bater na tecla de que eles, os motoristas, são irresponsáveis, certo? Ponto. Vamos lá. Porém, a falta de investimento é um obstáculo constante no dia a dia dos brasileiros. Ó, veja, a expressão porém que aqui está, primeiramente, caberia uma vírgula aqui, na verdade seria obrigatória. Porém, vírgula, a falta de investimento é um obstáculo constante no dia a dia dos brasileiros, certo? Certo. Investimento, bem separado aqui, vamos começar pela gramática, ok? É um obstáculo, acentuação, constante no dia a dia, sem hífen, beleza? Dos brasileiros, ponto, tudo ok. Aqui, vamos lá de novo. Por conta de rodovias que não contêm sinalização e acabam prejudicando os demais condutores. Porém, a falta de investimento é um obstáculo. Vamos fazer o seguinte, a título de propositura, tá? Vamos propor retirar esse porém que está aqui, ó. Vamos tirar esse porém. Vamos pensar, ó. Retira o porém. Porque o porém, ele tem uma ideia adversativa, certo? Ele tem uma ideia. Lembrando, eu não estou falando de conectivo aqui, classificando. Ah, o conectivo X é isso, o conectivo é aquilo. Estou levando em consideração a ideia que ele transpõe, né? Então, concessão e adversidade, se você for estudar orações subordinadas, as orações subordinadas adverbiais possuem uma categoria chamada concessivo. Se você for estudar oração subordinada coordenada, você vai ver que uma das categorias das orações coordenadas é justamente a adversativa. Dentro da classificação, o porém, mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto, veja, mas, contudo, entretanto, todavia, o porém também está dentro dessa categoria, certo? Você vai enquadrar estes termos como adversativos, ok? Ok. Mas do ponto de vista da ideia, tanto a adversidade quanto concessão indicam uma quebra em relação ao que foi anteriormente dito, que foi anteriormente transposto, né? Aqui, na minha concepção, caberia um conectivo de reforço ou uma ideia de reforço. Como assim? Vamos lá. Em função de as rodovias não conterem sinalização e acabarem prejudicando os demais condutores. Aí vem o porém. Porém, a falta de investimento é um obstáculo. Coloca um pontinho ou uma vírgula. Neste sentido, melhor, um ponto. Neste sentido, insta salientar, ou neste sentido, cabe ressaltar, vale ponderar, é necessário ponderar, é válido ponderar, é imperativo ressaltar que a falta de investimento, veja, qualquer um desses conectivos serviria, ou qualquer uma dessas análises, né? Qualquer um desses termos de reforço serviria para dar uma construção mais branda para esse nosso texto. Insta salientar que a falta de investimento é um obstáculo constante no dia a dia dos brasileiros. Ponto. Estaria show. Ok? Tranquilo? Essas são as proposituras que eu coloco para esse segundo parágrafo. Vamos para o terceiro, que nos diz assim. Dessa forma, vírgula, Marcelo, desta ou dessa, eu perdi o primeiro momento. Tanto faz. Utilizo dessa ou desta. Mas eu indico para você que você utilize pronome com SS, tá bom?
Por quê? Pronome com SS retoma a ideia, pronome com ST retoma o termo imediatamente anteriormente citado. Ok? Uso dessa, que não vai ter problema. Dessa forma, vírgula. É possível, vírgula bem utilizada, é possível, acentuação, compreender, boa translineação, a gravidade que isso causa aos pedestres. Ó, ao invés de utilizar o isso, por que, Marcelo, o isso? Eu entendi o que o isso aqui está retomando. O isso é o quê? A imprudência. Só que está bem aqui, ó. O termo relacionado a esta ideia é motoristas irresponsáveis, ó. Olha a retomada como está longe, percebe, ó? Tá lá no começo do segundo parágrafo, não é legal. O que é que eu poderia fazer? Desta forma, é possível compreender a gravidade que isso, não, a gravidade que tal irresponsabilidade, ou ainda tal imprudência, poderia ser também, ó. Tal irresponsabilidade ou tal imprudência causa aos pedestres. Percebe? Eu não precisaria utilizar o isso para fazer a retomada de um termo que está lá no começo do segundo parágrafo. Desta forma, é possível compreender a gravidade que tal irresponsabilidade ou é possível compreender que tal imprudência causa aos pedestres, certo? É possível compreender a gravidade que tal irresponsabilidade ou é possível compreender a gravidade que tal imprudência causa aos pedestres. Vírgula, ó, causando, opa, veja, causa. Marcelo, eu quero aqui um termo, um verbo, que tenha mesmo um valor semântico. Eu poderia utilizar o quê? Gerando, ó, gerando, sem problema. Gerando. Ok? Gerando. Fruindo poderia ser também. Fruindo, gerando até um certo medo e desconforto de estar transitando. Ó, está transitando em vias e rodovias, em vias urbanas e rodovias. Ponto. Vamos por partes, tá certo? Devagar, com calma. Causando até um certo medo e desconforto de estar transitando. Bizu aqui. Marcelo, eu não sei todas as regras gramaticais, tenho dificuldade em relação ao termo está, ó. Está ou estar. Como é que eu sei qual que eu devo utilizar? Simples. Se você tiver um verbo e puder fazer a conjugação, você usa o estar. Estar com acento. Se você tiver dois verbos, você vai utilizar o estar. Sempre, independentemente de conjugação. Esse é o primeiro macete. Um segundo macete é trocar o verbo estar por permanece ou permanecer. Permanecer. Veja, se a substituição, vamos lá, eu troquei o verbo estar, na forma que ele tiver, por permanece e deu certo. O que é que eu vou utilizar? Vou utilizar o estar. Mas, Marcelo, eu troquei foi por permanecer. E deu certo permanecer. Então, o que é que eu vou utilizar? O estar com R e não o estar. Vamos colocar em prática? Bora. Deixa eu pegar minha borrachinha aqui e vou apagar bem aqui. Ó. Vamos lá. Vamos pensar para cá o que é que eu deveria utilizar. Se é o estar ou se é o estar. Vamos lá? Ó, certo medo e desconforto de estar. Foi o que foi colocado com o acento. Então, foi esse primeiro estar. Lembra, se eu tenho dois ou mais verbos, necessariamente eu vou colocar o estar. Então, pelo primeiro bizu, eu já saberia o que é estar. Ok? Ó, estar. Estar transitando. Sabe por que isso acontece? Porque esse primeiro verbo que aqui está, ó, está numa construção. Ok? Está transitando.
Show de bola. Ele está em uma construção. Show de bola. De quê? De uma locução. Massa? Além disso, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar o segundo bizu. Certo medo e desconforto de permanecer transitando ou de permanece transitando? De permanecer transitando. Então, se eu for substituir por um verbo, seria permanecer e não permanece. Então, isso só me deixa crer que a forma correta é estar e não estar. Tá bom? Então, é estar transitando em vias e rodovias. Bom, continuando. Último parágrafo. Conclui-se que, vírgula, sem ações efetivas, vírgula de novo, após ações efetivas, porque é uma intercalação, não. Sem ações efetivas, o cenário, boa acentuação, tende a se agravar todos os dias, ponto. Logo, vírgula em seguida, ó, logo, é imprescindível, a acentuação, e olha o reforço, é imprescindível, é imperativo, insta salientar, cabe mencionar, é imprescindível que o governo invista muito bom. Quem é o agente? Quem é que vai precisar sanar o problema? O governo invista em infraestrutura, ok, vírgula, para que os índices, acentuação, de morte no trânsito, acentuação de trânsito, proparoxítona, trânsito, seja baixo. Vamos por partes? Bora. Quem ou o que seja baixo, de novo, é imprescindível que o governo invista em infraestrutura para que os índices de morte no trânsito sejam, porque eu estou concordando com índices, que é o meu sujeito, sejam baixos, e que aconteça poucos acidentes. Calma aí, quem ou que aconteça poucos acidentes, é o meu sujeito. Então, aconteçam poucos acidentes. Bacana? E aconteçam ou ocorram poucos acidentes. Eu conheço esta letra. Eu conheço também, semana passada eu fiz a correção de uma redação e foi desta mesma pessoa. Conheço pela letra e pela translineação aqui das ideias. Ó, levando em consideração a propositura, a construção da sua redação, variaríamos aqui na casa dos 50 para mais, tá? Em relação à sua redação. Não foi tão construída quanto a primeira, certo? Até porque eu acredito que quem fez a primeira redação também foi quem me enviou na semana passada para correção. E ele, né, ou ela, essa pessoa que me enviou a primeira redação, a redação anterior, é sim alguém que já tem uma maturidade. Eu percebo que na primeira redação há uma maturidade em redação. Quem escreveu essa daqui ainda é um pouco imatura em relação à construção do texto, mas está de parabéns. Em relação à semana passada, a sua redação já está muito melhor, mas muito melhor, ok? De novo, probleminhas de concordância, certo? Eu acredito que tenha sido a mesma pessoa. Probleminhas relacionados à concordância. Alguns probleminhas relacionados à acentuação, como é o caso de trânsito, né? Ter mais atenção com esses fatores, certo? Mas eu percebo que, em relação à quantidade de linhas, 5, 12, 18, 25. Tá bom? Tá, mas nós vamos batalhar pelas 30, certo? 30 linhas é o ideal, ok? Mas tá bacana também. Muito boa, muito bem desenvolvida a sua redação. Se foi quem produziu a redação na semana passada, cara, foi um salto muito grande, certo? Continue a produzir, siga o seu curso teórico que está proposto aí para você, continue a enviar as redações e, óbvio, por meio das correções que eu fiz aqui, você vai direcionando para que você produza mais e produza melhor as suas redações. Bacana? Tranquilo? Show? Bom, seguinte. Boa noite, professor Vitor. Boa noite, meu querido. Botei na live agora e voltei no começo para não perder nenhum assunto. Show de bola, Vitor. Boa noite, viu? Show de bola aí. Para você também, o nosso boa noite. Há alguma dúvida direcionada às correções? Se sim, podem colocar aqui no nosso chat. Se não, nós vamos finalizar por hoje a nossa aula, belezinha? Tranquilo? Galera, ó, seguinte, é muito importante, eu vou olhar aqui olho no olho, é muito importante que você produza. Redação, cara, é igual aquela velha massa. Se você encontrar, você vai encontrar diversos professores que falam a mesma coisa, é receita de bolo, bicho. Você vai treinando, você vai evoluindo, você vai melhorando. Ah, Marcelo, independentemente de tema, o aluno ele fica muito preocupado, por muitas das vezes, em descobrir qual vai ser o tema, porque sabendo o tema, ele vai se preparar para aquele tema e vai saber
tratar acerca daquele tema. Cara, mas deixa eu te dizer, se você pegar a manha de fazer a redação, se você constrói, aqui eu vou fazer assim, o conectivo que eu vou usar é esse, tal qual estamos fazendo aqui, eu tô dizendo. E aqui você vai usar esse conectivo, aqui essa proposta não está muito boa, vamos corrigir, vamos fazer assim? Ao invés de utilizar a ordem indireta, vamos usar a ordem direta, como é que ficaria? Se você faz essas transições, pode vir qualquer tema, você é capaz de construir em cima deste tema, independentemente de qual tema for. Claro, alguns temas são mais complicados. Para esses temas mais complicados, você talvez não atinja 100% da nota, mas com a montagem do conhecimento, com a análise da construção da sua redação, você consegue 90%, 95% tranquilo da sua nota, beleza? Show de bola? Bom, olhei o chat, como não há nenhuma dúvida e meu tempo também já se foi, eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês.